precisamos é conhecer Jesus pela sua palavra. E tudo que nós precisamos é entender que Jesus é o único que pode todas as coisas em nossa vida. E pela sua palavra nós possamos adquirir mais fé e acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. João, no capítulo 1, verso 30, que diz: Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqueles que podem tomar vossos assentos adorando a Deus. Estamos diante de o Evangelho segundo João, o Evangelho que traz muitas revelações sobre uma das pessoas mais importantes para a nossa vida e para a nossa história, que é Jesus. Ele deixa claro nesse versículo em que nós lemos aqui, que ele não era o Messias, ele não era um profeta, ele era apenas a voz que clamava no deserto e veio preparar o caminho. Ele deixa claro que haveria um homem, que viria após ele, que seria antes dele, porque foi primeiro do que ele. E esse homem especificamente é Jesus. Essa fala refere-se à fala de João Batista, e todos conhecem a história de João Batista, quem foi, o que ele fez. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais no tema, e vou deixar uma pergunta como tema, e a pergunta é: quem é Jesus? A título de introdução, nós temos aqui para muitas religiões, Jesus é apenas um importante profeta, um mensageiro, mas descarta totalmente a sua divindade como Filho de Deus. Para outros, Jesus é apenas um homem que veio como enviado de Deus para trazer uma mensagem, como um sábio, aquele que veio para poder só transmitir uma mensagem, mas não morreu e nem ressuscitou ao terceiro dia. Para outros, ele não é o Messias, mas sim considerado como um falso Messias. Mas nós sabemos pela história que Jesus não é um falso Messias, mas ele declara que falso era aquele que veio antes dele. Ele fala: aquele que veio antes de mim, esses são ladrões e salteadores, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E muitas pessoas ainda que acreditam nessas certas religiões tentam descartar a hipótese de Jesus ser o Messias, Jesus ser o Filho de Deus, e ainda que a ciência tenta descaracterizar isso. E a ciência por muito tempo deixou de estudar Jesus com medo de se envolver com religião, porque a ciência se baseia sempre naquilo que é palpável, aquilo que é visível. E nós sabemos que nós acreditamos em Jesus não é com aquilo que é visível, mas é pela fé. Como ele falou para Tomé: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram em Jesus, ou creram em mim, diz o Senhor Jesus. E aqueles que tiveram a oportunidade dentro da ciência de estudar Jesus, se debruçaram diante da sua inteligência, porque não existe nenhum homem maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para essas religiões, não consideram Jesus como Messias, como profeta, como aquele que veio enviado de Deus para morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. E para nós, quem é Jesus? E muitas das vezes nós podemos fazer até essa pergunta: mas nós somos cristãos, nós sabemos quem é Jesus, pelo menos deveríamos saber quem é Jesus, porque para saber quem é Jesus, nós precisamos olhar para Ele e olhar para nós, olhar para a vida dEle e olhar para a nossa. O dia que nós estivermos parecido com Ele, aí nós conheceremos realmente quem é Jesus, porque para conhecê-lo nós precisamos se aprofundar nas Escrituras, na palavra, no entendimento, para que a glória dEle se manifeste em nosso coração. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos que Jesus é o quê? O Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. É aquele que não poupou a sua vida, não quis ficar com a sua glória, mas abandonou a sua glória e fez-se semelhante aos homens, para que fosse manifestado o que nós somos hoje, pela sua bondade, misericórdia e pela sua graça em nossas vidas. Muitas pessoas descartaram o fato de acreditar em Jesus, porque duvidam das suas palavras, duvidam da sua escritura. E muitas pessoas vivem, como foi falado aqui,
elogiando, talvez vivendo as suas próprias vontades, celebrando a própria carne. Mas nós sabemos que quando nós celebramos a nossa própria vontade, a nossa própria carne, nós distanciamos de Deus, porque Ele não é contaminado pelo pecado e jamais abraçará aquele que vive no pecado. Mas Ele está de braços abertos. Se nós queremos deixar as nossas vontades e seguir a vontade dEle, Ele vai continuar conosco cada dia até a consumação dos séculos. Em Romanos, no capítulo 10, verso 17, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E como adquirirão fé se não querem ouvir a palavra? Porque nós entendemos que para entender tudo, compreender tudo, e pelo menos ter o mínimo de noção de quem é Jesus, nós precisamos examinar as Escrituras, porque é nela que nós encontraremos a vida eterna. E se a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ouvir e acreditar, e a fé vai ser moldada em nossos corações cada dia mais. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, e ele diz: porque nós vivemos por fé e não por vista. As pessoas hoje querem viver por vista, querem viver por aquilo que está aparente, por aquilo que apresenta diante dos seus olhos. Mas nós não somos aqueles que vivem de aparência, ou vivem daquilo que é aparente. Nós contemplamos pela fé Jesus Cristo sendo crucificado naquela cruz. Nós contemplamos pela fé Ele ressuscitando ao terceiro dia. Nós contemplamos pela fé Ele foi assunto aos céus e está sentado ou em pé à direita do Pai e olha para nós neste momento. E mais do que isso, permitiu-nos sentir a presença do Teu Espírito Santo, que habita conosco e estará conosco até que Ele volte para buscar a sua igreja. E as pessoas vivem querendo viver pela vista. Nós não somos aqueles que vivemos por vista. Nós não conhecemos Jesus, nós não vimos a Jesus pessoalmente, como muitos outros tiveram oportunidade. Mas pela fé, nós entendemos que tudo foi criado pela sua palavra. E pela fé, nós entendemos que Jesus foi até aquela cruz, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono do Pai. Pela fé, em Hebreus, no capítulo 12, diz: olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se nós olhamos para Jesus, a nossa fé cada dia mais vai ter alicerçada, e nós alcançaremos aquilo que os nossos olhos não têm a capacidade de ver. Nós alcançaremos aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, aquilo que nem chegou ao nosso coração ou ao nosso entendimento. Nós alcançaremos pela fé, e a fé em Cristo Jesus não é qualquer pessoa. Nós temos que alicerçar a nossa fé em Jesus. Nós temos que alicerçar a nossa fé naquele que pode e faz todas as coisas. Jesus não foi apenas uma história criada ou contada por livros. Ele foi a própria encarnação de Deus. Ele foi aquele que veio manifestar a glória de Deus, e pela sua palavra nós o conhecemos. E nós precisamos cada dia mais entender que tudo que nós precisamos é conhecer Jesus pela sua palavra. E tudo que nós precisamos é entender que Jesus é o único que pode todas as coisas em nossa vida. E pela sua palavra nós possamos adquirir mais fé e acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Se nós acreditamos na palavra e aquilo que Jesus deixou para nós, e a palavra escrita por Deus, nós acreditamos, como diz Isaías, no capítulo 9, verso 6, Jesus é o nosso maravilhoso, é o nosso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Nós acreditamos, como diz João Batista no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós acreditamos que Ele é o Cordeiro de Deus. Nós acreditamos que Ele é aquele que fez todas as coisas. Nós acreditamos que Ele vive em nossos corações e sempre estará conosco até que Ele volte para buscar a sua igreja. Se para João Batista Ele é o Cordeiro de Deus, para Pedro no capítulo 16, verso 16, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Para Estevão, Ele é o Filho do homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Para Paulo em Colossenses, capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporealmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus é tudo que nós precisamos.
Jesus é tudo que nós necessitamos para poder sobreviver. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E sem Ele nada nós podemos fazer, porque Ele é tudo que nós precisamos para continuar. Ele jamais deixa nenhum dos seus desamparados, abandonados, deixados de lado, mas Ele se manifesta para que o nome dEle seja glorificado em nosso meio. Muitas pessoas lá fora estão adorando outros deuses, mas nós que estamos aqui, nós fazemos menção do nome de Jesus. Lá fora eles idolatram qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui para adorar e bendizer ao nome de Jesus, que é sobre todo nome. Lá fora eles podem deixar tudo de lado, abandonar tudo, mas nós estamos aqui e nós jamais abandonaremos esse Jesus que salvou a nossa vida. E para João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele descreve as características humanas de que Jesus seria. Depois de uma visão que ele teve estando na ilha de Patmos, ele olha para o alto e vê. Ele fala: os seus cabelos são brancos como a lã branca, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como semelhante ao latão reluzente, e a sua voz como o som de muitas águas, e uma trombeta, o som de muitas águas. É esse Jesus que nós estamos falando nesta tarde. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra tudo. O seu cabelo como a lã branca, porque tem pureza. Os seus pés como latão reluzente. E a sua voz como o som de muitas águas e como o som de trombeta. É esse Jesus que nós viemos aqui adorar nesta tarde. É esse Jesus que nós deixamos tudo lá em casa para poder vir bendizer ao nome dEle, que é sobre todo nome. É esse Jesus que nós deixamos tudo para poder servi-lo, e até mesmo aquilo que era confortável para nós reputamos por perda, para que pudéssemos estar aos pés da cruz, porque aos pés da cruz é onde nós alcançaremos a nossa salvação, pela graça de Jesus. E é por essa graça que nós seremos salvos, e é pela fé, não é por obras, não é por mérito, não, é pela fé em Cristo Jesus. Porque pela fé nós precisamos confiar cada dia mais em tudo que Jesus tem feito. Pela fé nós precisamos compreender em tudo que Ele tem feito, mesmo não vendo, mesmo estando apertado, o barco balançando para um lado e para o outro, nós possamos simplesmente olhar os nossos olhos para os céus, mesmo não vendo Ele, mas olhando para a sua glória, em toda a manifestação, em tudo que Ele fez os céus e a terra, porque Ele estava no princípio com o Pai. Ele fez tudo porque Ele habitou ali com o Pai. Ele veio e deixou tudo para que hoje nós tivéssemos acesso a tudo que Ele tem para dar para nós. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos embaraça. E é necessário deixar de lado por quê? Porque, como eu falei no começo, a iniquidade separa o homem de Deus. E nós sabemos que nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos afasta daquele que é poderoso para nos salvar. Não existe nenhum outro homem, nenhuma outra religião apresenta um homem que possa salvar, ou que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós que estamos aqui, nós vemos que o nosso Jesus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Muitos homens morreram, mas não ressuscitaram, mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos essa promessa conosco. Então, se nós temos essa promessa, que nós possamos voltar cada dia mais aos pés da cruz, aos pés de Jesus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem nós somos, e reconhecendo a nossa dependência dessa graça e dessa misericórdia que Ele tem preparado para nós. Para aquele que está em pecado, Jesus, Ele é o novo, morto em pecado, Ele é o novo nascimento. João no capítulo 3, verso 3. Para quem está perdido, Ele é a salvação. João no capítulo 4, verso 25. Para quem tem fome, Ele é a multiplicação. João capítulo 6 e verso 11. Para quem está naufragando, Ele é o socorro sobre as águas. João no capítulo 6 e verso 21. Para os que estão necessitados de espírito, Ele é o pão da vida. Para
Para os pecadores, Ele é o perdão. Para quem está na escuridão, Ele é a luz. Para os cegos, Ele é a visão. Para quem saiu do aprisco, Ele é a porta das ovelhas. Ainda está aberta para nós. Para aquele que está desgarrado do rebanho, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Para quem está morto, Ele é a ressurreição e a vida. Para quem não sabe para onde ir, Ele é o caminho. Para quem está na mentira, Ele é a verdade. Para quem quer dar frutos, Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Para quem precisa de consolo, Ele é a garantia que o Espírito Santo habita em nossos corações. E para quem está em aflição, Ele é a vitória sobre o mundo. João no capítulo 16, verso 3. Filhinhos, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Não pare no meio do caminho. Jesus venceu, Ele deu exemplo para que nós pudéssemos ir até o fim, e o nome dEle seja glorificado. E para quem ainda tem dúvida de quem é Jesus, João no capítulo 8, verso 58, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, Ele era. Antes que tudo existisse, Ele era. E antes que tudo vai existir, Ele continua sendo. Porque Ele não está atrelado ao tempo humano. Ele vai ser o mesmo hoje e vai continuar sendo o eu sou em nossas vidas. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 13 diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e também sou o fim. Jesus está dizendo para nós nessa tarde: não importa o que você passou, se Ele não conseguiu te ajudar antes, Ele vai continuar te ajudando hoje e amanhã. Se você ainda está sem esperança, continua acreditando que Ele é a esperança para a sua vida. Se você acha que a sua árvore está sendo destruída, sua família está sendo destruída, coloque os seus ramos na árvore que é Jesus, para que você possa dar frutos. E quais frutos são esses? O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. É esse o fruto que nós como igreja precisamos apresentar para Jesus. É esse o fruto que Ele espera de cada um de nós. E com esse pequeno detalhe, nós observamos que não dá para descrever Jesus em palavras. Não dá para descrever Jesus em palavras. Nós temos essa mínima noção de quem é Jesus. E eu sempre tenho comigo o privilégio de falar sobre Jesus. Um nome que é sobre todo nome. Um homem que recebeu todo o poder, ainda me dá o privilégio de poder falar do nome dele. E sem cobrar nada por isso. Sem cobrar direitos autorais. Ele não pede direitos autorais. Ele, pelo contrário, Ele quer que você anuncie mesmo o nome dele. Porque o nome dele está sobre todo nome e tem todo o poder. Ele não quer que você deixe de lado isso, mas que você continue anunciando as boas novas de salvação. E é sempre um privilégio para nós poder falar de Jesus. Olhando para as nossas vidas, olhando para tudo que nós temos hoje, quem seríamos nós se Jesus não estivesse conosco? O que seria de nós se Jesus não estivesse conosco? Uma certa feita, os discípulos começaram a se distanciar de Jesus, porque Ele deu um duro discurso: verdadeiramente a minha carne é comida, meu sangue é bebido. As pessoas olharam uns para os outros e disseram: duro é para nós esse discurso, quem é que pode suportar? E as pessoas começaram a se afastar. E nesse afaste dessas pessoas, Jesus olha para aqueles discípulos e fala: vocês também querem ir? Vão? E Pedro olha: Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, não temos para onde ir. Se o Senhor é tudo que nós temos, se o Senhor é o caminho, nós não temos para onde ir. Se o Senhor é verdade, nós não temos o que ouvir, só a sua voz é o suficiente. Se o Senhor é a vida, nós não temos para onde ir, se em todo lugar que tem a morte, mas com o Senhor nós temos vida, e vida em abundância. Nós não temos para onde ir.
porque só Jesus é o autor e consumador de tudo que nós precisamos para continuar. E com isso, para a gente poder encerrar, eu convido a igreja a fique de pé. João, no capítulo 1, verso 1, João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso que João Batista, no capítulo 1 de João, no verso 30, diz: este homem que vem após mim, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Esse mesmo João falou: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus, com toda a sua humildade, veio: João Batista, você vai me batizar. Jesus, com toda a autonomia, com todo o poder, chegou para ser batizado por um homem, para que a Escritura se cumprisse. Jesus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, deixou a sua glória, fez servo, se humilhou até a morte, para que hoje nós estivéssemos aqui, para poder reconhecê-lo em sua grandiosidade e reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. E porque sem fé é impossível agradar. E aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder falar, ó Pai, do nome do Teu Filho amado Jesus. É uma honra, um privilégio muito grande falar deste nome. E é um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Todos os joelhos um dia se dobrarão e toda língua confessará. Que é o nome de Jesus, nos céus e na terra, todos se dobrarão diante do seu poder, diante da sua autoridade, porque Ele veio, deixou a sua glória lá nos céus, morreu numa cruz, mas herdou o maior galardão, e todos terão que reconhecer, ainda que aqui na terra não reconheçam, mas quando Ele vier nas nuvens, todo olho o verá, e todos verão que Ele é o Messias enviado de Deus. E nesta tarde nós te agradecemos por falar a nossos corações, e nós possamos reconhecer cada dia mais que sem Jesus nós não somos nada, sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.